Fala Vascaíno, fala Vascaína, você está no canal Os Vascaínos, eu sou Edu Canelas, vou levar você para pertinho das notícias do Vasco e nesse vídeo você vai ouvir sobre Ryan, vamos falar sobre o assunto e eu não vou ficar em cima do muro, já que tá todo mundo perguntando, Edu, você não vai falar do Ryan? Eu vou falar do Ryan sim, pode ficar tranquilo. Além disso, também vamos falar de Rafael Paiva. Ontem algo muito sério passou por baixo dos olhos de vocês do outro lado na coletiva e ninguém percebeu. Rafael Paiva, por baixo do nosso nariz, deu uma letra muito importante e sobre isso falaremos nesse vídeo da tarde aqui no nosso canal. Lembrando que o vídeo da tarde do nosso canal é um oferecimento da campanha Você no Caldeirão. Você que tem o sonho de conhecer São Januário com tudo pago pelo nosso canal, nós vamos pagar a tua viagem. Quer saber como participar? Na descrição aqui do vídeo está o link que te leva direto para a campanha Você no Caldeirão. Clica aqui na descrição ou nesse número que eu deixei aqui na tela, chama lá para você saber como participar desse mega sorteio do nosso canal. Lembrando também a você, vascaíno e vascaína do outro lado, que esse vídeo é sempre um oferecimento dela, a magnífica Estrela Bet, parceira oficial aqui dos nossos canais, e que dá a você até R$500 de retorno no seu primeiro depósito. A Estrela Bet está fazendo a boa para você que curte os palpites esportivos. E eu estou sempre dando as dicas. Infelizmente, ontem o Verratti não fez gol e nós ficamos no vermelho. Faz parte, é da vida. Tem que saber fazer o seu palpite com muita cabeça no lugar. Bom, vascaíno e vascaína, os jogadores do Vasco ontem voltaram ao Rio de Janeiro e tiveram folga no dia de hoje. O Vasco não treinou e não teve nenhum tipo de movimentação no CT Moacir Barbosa. Planejamento para que o Vasco volte a treinar amanhã, início de uma tomada de decisão. Rafael Paiva está pensando no que fazer em relação à partida entre Vasco e Atlético Mineiro na outra quarta-feira na Arena do Galo. O que acontece é que o Vasco joga em Belo Horizonte no domingo contra o Cruzeiro, às 6h30 da tarde, e obviamente na quarta tem um jogo na mesma cidade contra o Galo. Rafael Paiva tem que definir. Vale a pena poupar o time no domingo? Será que já estamos confortável o suficiente na tabela para dar ao luxo de poupar jogadores? É o que eu quero que você me responda aí do outro lado. Coloque aqui nos comentários. Você pouparia jogador para esse jogo ou você iria com o time completo contra a equipe do Cruzeiro no próximo domingo? Lembrando, Cruzeiro é um adversário direto do Vasco. É uma equipe que vai brigar com o Vasco até o final do campeonato por vaga na Taça Libertadores da América. Complicado, o Vasco tem que pensar muito bem no que vai ser definido. Lembrando, esse elenco do Vasco é bem limitado. Quando você para e poupa jogadores, você corre um risco muito grande de ter uma grande, gigantesca queda no nível técnico do time, que já está longe de ser as mil maravilhas. Vamos falar a real? Está longe mesmo de ser as mil maravilhas. Bom, vascaíno e vascaína, ontem infelizmente tivemos a situação de arbitragem no jogo contra o Palmeiras. Tudo que eu tinha para falar sobre isso eu já falei no Vascanelas, eu falei nas nossas redes, eu falei na live hoje com o Baran e sinceramente eu estou muito desgastado. Eu tenho que colocar na tela para você agora algo que me deixa com muita vergonha. O Palmeiras é o time que tem a maior quantidade de revisões no VAR ao seu favor. Isso não chama a atenção de vocês, não? E se eu te contar que o Vasco é o clube com a menor taxa de decisões revertidas ao seu favor no VAR, isso chama a tua atenção? Obviamente não. Haja vista que o Vasco já teve problemas com o Palmeiras em outras oportunidades. Ou você não se lembra, no ano passado, do gol mal anulado do Paulinho Paula no Allianz Parque? Ou você não se lembra, no começo desse ano, no primeiro turno, a partida entre Vasco e Palmeiras no próprio Allianz Parque, também uma situação chata de um pênalti, de um gol mal anulado do Verratti, que deram falta do Verratti em um lance que semanas antes, em um clássico contra o Flamengo, não deram falta e validaram um gol. Complicado a gente fazer essa análise, é muito triste que a gente tenha que ficar toda hora duvidando da índole das pessoas que tocam o futebol nacional. Mas infelizmente, galera, a gente tem que falar uma real, tá cada vez mais esquisito, cada vez mais estranho ver que o futebol brasileiro está na mão de pessoas que, por exemplo, se o pênalti ontem
contra o Palmeiras fosse contra o Cuiabá, teria sido dado. Eu questiono para você do outro lado o porquê de um peso para um clube, outro peso para outro clube aqui nesse trava-língua. Por que contra o Palmeiras sempre tem um problema, sempre tem um VAR? É porque a Leila é muito atuante na CBF e ela pressiona? É porque a Leila politicamente é mais forte na CBF do que o Pedrinho? Esse é o problema. Olha, gente, eu acho que está na hora do Vasco se movimentar. Hoje aconteceu uma reunião na CBF, a gente não tem informação sobre qual foi o teor dessa reunião. Na verdade, é uma reunião que acontece toda semana por conta da arbitragem, mas não sabemos como foi o clima nessa reunião. O Vasco prometeu oficiar a CBF por conta da situação que vem acontecendo de arbitragem, por conta do jogo de ontem. O Marcelo Santana falou isso ontem na coletiva pós-jogo e a gente espera de verdade que o Vasco bata na tecla e chegue junto na CBF para não aceitar mais esse tipo de situação contra o clube. Vamos para a segunda parte do nosso vídeo. Acho que o Coutinho hoje já entrou com uma minutagem um pouco mais alta. Na minha opinião, ele fez um grande jogo, né? Um jogador que pensa diferente da maioria dos jogadores, tem uma capacidade técnica, interpretativa do jogo absurda e está se sentindo confiante. Eu acho que, em primeiro lugar, o plano para o Coutinho é mantê-lo na maior sequência possível de jogos sem perdê-lo, né? Independente se ele vai começar ou não, o Coutinho tem que estar no jogo. Tem que ganhar minutagem, se vai começar o jogo ou se vai entrar, ele tem que estar no jogo. A gente não pode perder o Coutinho na relação, né, de 23 jogadores. E aí eu acho que é o processo, a gente tem que perceber o que vai acontecendo, como a nossa equipe está reagindo. A gente não tem dúvida que os dois jogadores juntos vai dar uma qualidade técnica absurda, mas o jogo também tem a fase defensiva, as transições. A gente sabe que a gente pode sofrer muito com os dois juntos, né? Então, realmente, acho que o primeiro objetivo é manter o Coutinho o máximo de tempo possível, até ele aguentar próximo de um jogo todo e potencializando cada vez mais o Coutinho para a gente tomar essa decisão na frente, se dá para a gente iniciar com os dois ou não. Viu aí o que falou o Rafael Paiva? Eu deixei para você na segunda parte o início do Paiva falando sobre a situação de Coutinho e Payet. Vascaíno e Vascaína. Tá claro, o Coutinho ainda não está 100%. Não adianta a gente chegar aqui e colocar um peso no jogador que ainda não tem que ser colocado. O Coutinho entrou bem contra o Flamengo, fez um gol. Ontem ele não fez gol, mas fez para mim a melhor partida dele desde que voltou ao Vasco. Ele está subindo de produção. Por que não passar ao Coutinho agora um pouco de confiança e deixar no tempo dele que ele desabroche com a camisa do Vasco? Tem gente que vai colocar pressão. Eu sou contra isso. Eu acho que o momento é de passar confiança e deixar que o Coutinho venha crescendo. Ou você quer ter o risco de perder o Coutinho por lesão. Deus me livre, vamos isolar na madeira. Eu não quero que isso aconteça em hipótese alguma. Então, por isso, eu continuo aqui na paz, na tranquilidade, torcendo para que a gente, e que vocês entendam principalmente, de que Coutinho e Payet hoje é uma utopia no time titular. Ainda não dá para colocar os dois para jogar. Coutinho não está 100%. E nessa fala, o Rafael Paiva deixou bem claro para você do outro lado qual é o nível dessa situação. Bom, Vascaíno e Vascaína, a situação do Ryan. Eu vou ser breve e objetivo para vocês. O Ryan é um ótimo jogador, que está passando por um momento ruim no Vasco. É um garoto com 18 anos recém-completados. Está na hora da gente fazer um exame de consciência. Por que não entender que o Ryan é um jovem e que sim, precisa ser cobrado e tratado como qualquer outro jogador. Tá mal? É banco. Não tá performando bem? Não vai ser relacionado e ponto. Tá mal? Volta pra base. É o que fizeram com o GB, com o Lincoln, com o Luiz Gustavo. No último jogo, esses três jogadores jogaram pelo time de base. Por que não o Ryan? Porque o critério pro Ryan é diferente do critério pros demais. E eu, que sou o maior defensor do Ryan, vocês sabem disso, tenho o direito de fazer esse questionamento, porque eu acho que o Ryan é um bom jogador, mas está na hora de preservar o atleta. São muitos erros individuais que estão minando a passagem do jogador pelo Vasco, o clube que o revelou, e vão também minando a possibilidade do Ryan crescer na carreira. Está começando a ficar marcado por erros. Paiva, abre o olho, está na hora de preservar o garoto. Rapaziada, por aqui me despeço de vocês, volto amanhã no A Hora do Vasco ao meio-dia, o Lineker faz o vídeo da manhã, e a gente se encontra aqui nos nossos canais, sempre com muita informação
de Vasco da Gama. Deixe teu like, inscreva-se e tamo junto. Saudações vascaínas.